Boa noite, pessoal. Temos hoje um encontro especial, porque hoje é o dia em que estamos comemorando 249 anos da cidade onde ou nascemos, muitos nasceram, ou, como é o meu caso, e acho que até no fundo quase a maioria dos porto-alegrenses, foram adotados por essa cidade. De imediato hoje tivemos um problema muito grave. Infelizmente, o professor Luiz Paulo de Vasconcelos e a atriz maravilhosa Sandra Dani sofreram um furto vultoso em sua residência, que roubaram computadores. Foi uma coisa horrível, né? E em função disso, ficaram sem condições técnicas e muito menos psicológicas para participar como era o combinado, e certamente eles dariam um brilho maravilhoso. Aí hoje de manhã, o que eu vou fazer? Pensei até em suspender, mas me lembrei de amigos, de pessoas que eu poderia convocar, né, quase arbitrariamente, para que viessem aqui e também lessem textos sobre Porto Alegre. Convidei um ator, mas antes de tudo, um ótimo professor, um excelente professor de literatura, que tive como aluno no curso de letras, aliás, fiz parte da banca que julgou seu trabalho final, que mereceu 10. O professor Guilherme Suman, que muita gente já conhece, é professor de colégio, professor do Província de São Pedro, professor de cursinhos, faz filmes, é ator e diz muito bem um texto. Muito obrigado, Suman, só um amigo mesmo para socorrer a poucas horas do início de um programa e enviar textos que, de alguma maneira, teriam que ser lidos, né? Muito obrigado mesmo por essa aceitação. E aí convidei, não se trata naturalmente de nepotismo, na verdade, convoquei, debaixo de protestos, a minha irmã, que é diretora de teatro, é atora, é professora de teatro lá na Fevale, bastante conhecida no meio teatral aqui de Porto Alegre, a Ângela Gonzaga, que diz textos muito bem para estar aqui, né? Aquelas coisas de irmão, né? Aquela maldade de irmão mais velho, né? Que elas, não, mas eu estou na praia, não importa, né? Não vai deixar o seu irmão ao desamparo. E com isso, então, nós vamos ter o nosso programa. A gente fez, já vou falar disso agora, uma boa seleção de textos para lembrar Porto Alegre. Né? Quer dizer, o nosso sarau, vamos chamá-lo assim hoje, esse nosso encontro lítero, ia ser inclusive lítero musical, mas aí também, aí sim refluímos, né? É uma homenagem à cidade e a todos aqueles que a constituíram no transcurso dos séculos, né? Física, econômica, culturalmente, né? É uma homenagem aos nossos antepassados, açorianos, alemães, italianos, árabes, judeus, japoneses, poloneses, enfim, Porto Alegre é uma cidade múltipla, mas sempre lembrando que essa cidade se ergueu sobre o braço do trabalho escravo, né? Um trabalho não pago, e como recompensa os escravos recebiam frequentemente a chibata e a subhumanização, né? Eram transformados em coisas e não em seres humanos. Mas, enfim, acima de tudo, essa é uma homenagem àqueles que construíram a cidade com palavras escritas, né? São centenas, eu nem calcularia, talvez até milhares, centenas de poetas, ficcionistas, cronistas, né? Eu incluiria ali os historiadores da cidade ou aqueles que de alguma forma fizeram algum trabalho escrito sobre Porto Alegre e que no fundo retrataram com ou sem retoques, né? Essa gente acabou produzindo uma incontornável cartografia, né, das ruas, dos bairros, das praças, dos logradouros, e eu até diria, no caso da literatura, das almas dos habitantes dessa cidade. Conseguiram inserir no cenário urbano dos seus livros não só a paisagem física, mas a paisagem humana, né? Que é aquela que é importante e que envolve paixões, envolve impulsões
às vezes tenebrosas, né? Gestos de bravura, de comiseração, de grandeza e de mesquinharia. Ideias de largo alcance, mas também aquelas ideias íntimas, aquelas ideias privadas. Tudo que, enfim, constitui a matéria concreta, a matéria espiritual da nossa existência. A todos eles, vamos saudar agora. Agora, vocês têm que imaginar o quão difícil foi selecionar os textos que vamos ler. É uma seleção naturalmente arbitrária, portanto, peço perdão àqueles que aqui não foram incluídos, é uma seleção de poucos autores que não são necessariamente apenas os maiores, não se trata disso. Mas nós queríamos, pelo menos, mostrar uma partícula mínima, posto que excludente, daquilo que foi, simultaneamente, o registro e a invenção da cidade, porque isso os grandes autores fazem, né? Eles registram, mas também constroem imaginariamente uma cidade. A todos eles, saudações. Pessoalmente, antes de começar essa live, já diretamente, eu gostaria de dedicá-la, se me autorizassem, a um grande historiador, a uma figura querida, chamada Sérgio da Costa Franca, um dos maiores historiadores de todos os tempos de Porto Alegre, e que nos ensinou a todos muitíssimas coisas sobre a cidade. Eu tenho orgulho de ter publicado a primeira edição do Guia Histórico de Porto Alegre, um livro-chave, com todas as ruas, ou com muitas ruas, bairros. Eu disse uma vez, parece um livro do Balzac, né? Parece a comédia humana do Balzac sobre Porto Alegre. E vamos começar, então. E eu já vou começar com o meu querido, meu dileto ex-aluno, professor Suman. Suman, o que vocês têm aí na mão? Muito boa noite, Sérgio. Muito boa noite a quem está conosco. É uma alegria atender esse chamado da dinastia dos Gonzagas. E eu tenho aqui um Érico Veríssimo, né, que foi o maior dos autores gaúchos, que desembarcou em Porto Alegre no fim do revolucionário ano de 1930. E aqui se estabeleceu de maneira quase que permanente. Quando desembarcou na estação ferroviária, o Érico tinha uma ambição desmedida, né? Tornar-se um escritor e viver apenas do que arrecadasse com o trabalho literário. Mal ele sabia se isso iria dar certo, é claro, né? Encontrou uma cidade diferente daquela que conhecera, já na década de 1910, e quando tinha feito as 3 primeiras séries do ginásio no Colégio Cruzeiro do Sul, acabou percebendo que a capital se modernizara desde lá para cá. Havia se convertido em poderoso centro fabril. E por toda parte, novas construções atestavam o triunfo do mundo urbano em um estado até ali predominantemente rural. O crescimento econômico possibilitara a formação de uma numerosa classe média, uma classe que encontraria nas obras do escritor o seu intérprete e o seu conselheiro ético. A paixão de Érico por Porto Alegre foi absoluta. Nenhum outro autor registrou com tamanha empatia a nossa cidade querida, que hoje faz o seu aniversário. Em todos os romances da sua chamada primeira fase, ali está Porto Alegre viva, fremente de oportunidades, de matéria humana, prontas para serem colocadas nos seus textos. Em todos os casos, o autor emite uma visão de mundo centrada na busca da beleza e da generosidade social. Apesar de alguns defeitos em sua escrita e de certa ingenuidade em suas ideias, já havia nessas obras momentos antológicos, indicando assim a presença subterrânea de um extraordinário escritor. Para que isso se ilustre, pegamos um trecho aqui da chegada de Vasco, personagem de Um Lugar ao Sol, e também reincidente na obra serial do Érico, né? E ele, encontrando Porto Alegre, se depara com um desses momentos. Fazer essa leitura, assim, dando ecos de certa dramaticidade, já pedindo de antemão licença à irmã Gonzaga pela ousadia. Tá? Da porta da estação, Vasco chamou um automóvel. Estava excitado. Via passar em bondes carregados de passageiros, carroças, automóveis. O sol alaranjado e macio, da tardinha que coruscava nas vidraças, no vidro fosco dos combustores, nas tabuletas de metal das casas de negócio, nas caras suarentas dos homens que passavam. Uma cidade diferente. Tudo ali era novo, imprevisto, curioso. O automóvel se aproximou. O chofer abriu a porta
E Vasco gritou o endereço e entrou. O carro se pôs em movimento. Vasco sentia o vento fresco bater-lhe no rosto e olhava ora para a direita, ora para a esquerda. Via passar em vitrinas, portas, letreiros, pessoas. Tinha a impressão de que toda a gente daquela cidade era estrangeira. Falava uma língua diferente. Seu pensamento era um tumulto. O alto corria. Entrou por uma rua movimentada, parou numa esquina e lá havia um guarda de braços cruzados. A multidão atravessava a rua. Um bonde amarelo passou, barulhento, barulhento, barulhento. O alto retomava a marcha, passou por baixo do viaduto. Sem voltar a cabeça, o chofer gritou para o passageiro. Hoje um cara se atirou ali de cima. Vasco olhou o viaduto pela janelinha. A janelinha ali do fundo do carro. Via a imaginação o homem caído de cabeça esfacelada. A mancha de sangue devia ainda estar ali. O chofer não seguiu. Diz que deixou um bilhete dizendo que a mulher enfeitava ele. O correio do povo, tá tudo. Vasco atirou-se para trás. Era o romance. Era a cidade grande com seus dramas. A vida sentiu-se feliz. E alarmado por ser assim ao ouvir a notícia de um suicídio. O alto parou. Pronto, moço. Esse trecho é uma passagem marcante do texto vericiano, mas a gente complementa esse momento do Érico com Olhai os Lírios do Campo, um best-seller do autor, que traz o jovem médico, né, aqui ainda estudante Eugênio, descendo a rua da praia para encontrar, por acaso, ali naquela ocasião, o seu pai alfaiate, e, com vergonha do mesmo, por conta da sua pobreza, ele vai reagir tentando desviar do seu pai. Nessa ocasião, o Érico complementa em Olhar os Lírios do Campo. Eugênio viu um tumulto familiar. Surgiu a uma esquina e sentiu o desfalecimento. Reconheceria aquela figura de longe, no meio de 1000. O homem magro, encurvado, mal vestido e com um pacote nos braços. Era o pai. Pobre Ângelo. Lá vinha ele subindo a rua. Eugênio sentiu no corpo um formigamento quente, um mal-estar. Desejou com que ardor, com que desespero, que o velho atravessasse a rua, mudasse de rumo. Seria embaraçoso, constrangedor se Ângelo, o pai, o visse e parasse para dirigir-lhe a palavra. Alcebiades e o Castanho ficariam sabendo que ele era filho de um pobre alfaiate que saía pela rua a entregar pessoalmente as roupas dos fregueses. Havia de desprezá-lo por isso. Eugênio se antecipava com aquele amargor da nova humilhação. Olhou para os lados, pensando numa forma de fuga, inventaria um pretexto. Pediria desculpas, embafustaria pela primeira porta da loja que encontrasse. Ouviu a voz baixa, a voz calma de Castanho, o conceito hegeliano. Podia entrar naquela casa de brinquedos e ficar ali escondido, esperando que Ângelo passasse. Hesitou, ainda que um instante, quando de repente quis tomar resolução, mas já era tarde demais. Ângelo o defrontava. Viu o filho, olhou dele para os outros e seu rosto se abriu num sorriso largo de surpreendida felicidade. Afastou-se, serviu para a beira da calçada, tirou o chapéu e disse: "Boa tarde, Genoca!" Exclamou. O orgulho iluminava-lhe o rosto. Muito vermelho e perturbado, Eugênio olhava para frente em silêncio, como se não tivesse visto nem ouvido nada. Os outros também continuaram a caminhar, sem terem dado pelo gesto do homem. Assim, é o encontro de Eugênio com seu pai, o alfaiate Ângelo.
Muito bem, olha, é uma Mas que surpresa, eu não grande tinha te visto. ator! Mas que grande Ó, ator, a meu diretora de teatro, eu Deus! acho que tu vai contratar esse Olha ator aqui. só, assim, ó, isso não é uma leitura, isso é um trabalho de atuação excepcional. Parabéns, que coisa linda! Estou encantada, até me esqueci do que eu tenho que ler. Agora eu tenho que ler, Se sabe? controla. Eu Vai acho ver. isso o fim da picada, em vez de ter me deixado depois dele. Mas ainda vai ter. Não, o Suma tem feito muito cinema, mas não é isso. Ele sabe entender o texto, porque eu É acho que essa questão de incrível, um é texto, incrível. em primeiro lugar, é ter que entender o texto para ver, né, a sua modulação, a sua tonalidade. Então eu passo para a minha irmã, sacrificada hoje, né, nas suas férias, para que faça a sua leitura inicial. Aí nós vamos fazer 3 rodadas aqui. Essa é a nossa primeira, né? Eu tô me sentindo assim privilegiada porque eu tenho a descoberta de um grande ator, numa leitura dramática maravilhosa, numa apresentação sensacional. Mas no início da década de 40, em uma Porto Alegre dividida entre o provincianismo e a ânsia de modernização, Atos Damasceno Ferreira, porto-alegrense mais apaixonado por sua cidade, autor de inúmeras obras sobre a vida cultural e social que revelavam, sobretudo, o passado de Porto Alegre, escreveu um livro de poemas para exaltá-la. Poemas da minha cidade. A Porto Alegre que ele prefere é a bucólica, a antiga, a que adormece cedo e que dorme sob a proteção das torres da igreja Nossa Senhora das Dores. Aí vai o poema. O que é daqueles lampiões que espiavam de dentro do tufo das árvores velhas a ingênua conversa dos noivos nas salas das casas fronteiriças à praça? As crianças brincavam de roda na rua Risonha, que foi o princípio da linda cidade açoriana. De cima, as estrelas botavam reflexos vagos nos vidros dos graves sobrados, com largas portadas e muros cobertos de eras. De baixo, os humildes e tristes casebres erguiam medrosos os olhos vazios das janelas até a nobreza dos altos beirais solarenos. Andei tantas vezes por esses caminhos e via que, às vezes, cruzavam a praça deserta senhores austeros, com fraques de alpaca e calças balão. Diziam que eram maçons, senhores de alta linhagem, que vinham de estranhos congressos, falavam baixinho e viam mistérios em todos os cantos. Depois se perdiam nos ângulos rasos das ruas. Gente, agora, perdoem, o silêncio me diz tanta coisa, me dá a presença amorosa de tantos destinos ausentes. Na praça deserta, as árvores velhas se escondem na sombra, as folhas cochicham, e no fundo esbatido do céu cor de cinza, as torres da Igreja das Dores assistem e velam o sono cristão da cidade. É um poema de alguém um autor que realmente acho que amou muito Porto Alegre. E desculpem, eu vou colocar o celular no silencioso, mas, enfim. E eu tenho um segundo poema, né? E depois de 80 anos, depois da obra do Atos Damasceno Ferreira, o poema Divino, da Ana Mariano, vencedora do último prêmio Açoriano, também volta-se para o passado, ele tomando como motivo a antiga celebração do Divino Espírito Santo. Quem é do interior, ou mesmo quem é de Porto Alegre, e eu, né, nós somos nossa origem é taquarense, nós vivemos intensamente a festa do Divino. Era uma festa que mobilizava toda a cidade, tinha um sentido muito forte, não só em termos religiosos, mas enquanto encontro social de toda a comunidade, né? E a Ana Mariano tem uma visão completamente inovadora, mostrando que portar a bandeira do divino para os homens era uma norma, enquanto para as mulheres era culpa e busca da expiação de pecados. Então, o poema divino, aqui, deixa eu achar. Mais que bendita, viril e misteriosa, a bandeira do divino, em dia certo, saía da igreja perto do mercado para ir não sei onde.
Com reverente medo, eu a via passar nas avenidas de bondes e de feiras. Sobre o pano vermelho escarlate, encimado por fita e circunstância, voejava o espírito. Cabia às mulheres, com mãos incertas, empunhar o maço conteúnte. Iam solenes, os peitos furados de culpas, surtos espalhados nas caras. Trabalho de reis, tarefa divina. Carregar bandeira é coisa de homem, ou coisa de pecado. Eu acho muito lindo esse poema da Ana Mariano. Enfim, eu agora não sei se Sérgio... Estou eu aqui, não, de volta. Sérgio, posso fazer uma consideração? Tu precisa ligar o teu microfone quando nós estivermos falando. Mas estava desligado, não estava. Não sei o que aconteceu, eu tinha desligado o microfone. Né? Tu não está com o celular aí próximo? Às vezes o celular tem que tirar das proximidades. Vocês me dão um segundo que eu vou tirar ele daqui de perto, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou ler agora, já que falamos de uma vencedora do Açorianos, do último Açorianos, um poema do vencedor do penúltimo Açorianos, também para valorizar esse nosso grande prêmio da cidade de Porto Alegre, um prêmio já tradicional, né? É um poema que eu gosto muito, é um poema meio de vanguarda, que tem assim algum vestígio do Ferreira Goulart, que se chama Portanto Porto Alegre, mas até podia ser lido Portanto, porque ele faz um jogo com o pôr do sol. Antes do pôr, com acento, antes do pôr do sol, né? Do dedo em riste da usina, antes da ponte de pedra, da catedral, da praça, do palácio, do viaduto, antes do hotel, antes da casa de cultura, antes do muro, da enchente, do incêndio, do mercado, das dores e dos dois São Pedros, do brique, antes da lancheria, da redenção, da Conceição, da Conceição, antes das torres comerciais, dos espigões de espelho e vidro, antes da feira, do fórum, da FIFA, da Copa, da Coca, antes da rua de 90 metros, seu nome que ninguém conhece, e o túnel verde a pouco palmos da sacada, bem antes dos vinis e das noites inteiras e noites outras acesas cruzando avenidas desalinhadas, antes ainda que os caminhos fossem todos dar na João Teles, no Nonoais, Santa Anita, Piemonte, no pátio da escola imenso, indeciso, entre freiras de hábitos cinza e braços de fora, em busca daquele amigo que frágeis pulmões ele teve, antes de certa manhã, segunda-feira do primeiro mês do primeiro ano da penúltima década, num quarto ou quinto andar às margens do Ipiranga, diluviando lágrimas bronco-espasmódicas, antes, só mais um pouco, 9 fora e já não sou. Eu não sei ser, nem faz sentido, sem teus parâmetros e picuinhas, sem flanar pelos teus vícios circulares, pelo viscoso do teu ar, teus crimes na segunda-feira, pelas buzinas dos teus motoristas latejando Porto Alegre, as tuas têmporas, detalhes de um rosto sem retrato falado, que em tanto outro lugar reconheci, da Rede Rivoli na minha Osvaldo Aranha, da João Pessoa na minha Damrakstraat. Assim, mais uma vez eu comecei o teu poema. Cartão postal, umbilical, cidade e nação, porto da minha angústia, calvície e lençóis suados, portas de muitas saídas e jovens de sonhos lascivos, sucesso e São Paulo, tua baixa modéstia e visibilidade para pousos e decolagens, Porto Alegre, por que me tirar o sono por tão pouco? Porto Alegre, e esse faz de conta, esse diz que diz na fila do caixa? Porto Alegre, quais são teus dilemas, teus planos? Porto Alegre, posso fazer uma pergunta indiscreta? Porto Alegre, quando é que vou ter uma resposta? Porto Alegre, teus poetas ou foram felizes ou muito covardes? Porto Alegre, quinta-feira, 26 de março de 1772. Porto Alegre, a verdade é que não sei se te amo, se te fui infiel, ou estou apressado, se ainda sou jovem, se já me arrependo. Só de pensar que te escrevo, Porto Alegre, que te desejo meu inferno, depois do último dia,
do sol depois do pôr do sol. Então, esse belo poema, né? Diego Grando, vencedor e um dos tantos grandes poetas, né? De uma cidade de poetas maravilhosos. Tudo contigo agora, mais uma vez, Suma. Bom, de antemão, só agradecer aí o carinho de vocês, é lisonjeiro e, ao mesmo tempo, causa certo acanhamento por saber da bondade e, enfim, né, carinho de ambos com o que estamos fazendo aqui. Mas vamos seguir com a família Veríssimo, né? Agora com o herdeiro Luiz Fernando Veríssimo, que não só herda o sangue, o legado literário, o sangue misturado à tinta bruta da caneta, mas também essa referência, né, esse carinho pela cidade, só que numa linguagem tão diferente da do pai, né? Sem o mesmo lirismo, sem a mesma visão mais romanceada, eu diria. Nós temos um dos maiores cronistas brasileiros com toda aquela sua habilidade, toda aquela sua graça, falando da cidade que não está no mapa. Diz mais ou menos assim: sempre aviso aos visitantes, Porto Alegre vive à beira de alguns mal-entendidos. Mal-entendidos. Para começar, ela fica na beira de um rio que não é rio. O Guaíba é um estuário. Uma espécie de antessala onde 5 rios se reúnem para entrar juntos na Lagoa dos Patos. Mas todos chamam de Rio Guaíba. A rua principal da cidade nem existe. Você rodará toda a cidade à procura da Rua da Praia e não encontrará. Usando a lógica, o que é sempre arriscado em Porto Alegre, procurará uma rua que margeie o rio, aquele que não é rio, não é? Ou que comece ou termine numa praia. Se dará mal. Não há praias no centro da cidade e nenhuma ao longo do falso rio se chama da praia. Finalmente, desconfiado, amigo, de que a rua principal só pode ser aquela que concentra a maior parte do tráfego dos pedestres no centro, você consultará a placa e lerá Rua dos Andradas. Mas ninguém a chama de Rua dos Andradas, chama pelo nome antigo, Rua da Praia. Mas por que da praia? Ninguém sabe. Só se sabe que ela vai da ponta do gasômetro e que não é mais gasômetro. Até a praça ali, Dom Feliciano, mais ou menos, e que todos chamam Praça da Santa Casa. Aí passa pela Praça da Alfândega, que já foi Praça Senador Florencio, mas voltou a ser Praça da Alfândega porque ficava na frente da Alfândega, aí que nem existe mais. Confuso. Você pode até entrar num prédio da prefeitura para pedir satisfações. Só para descobrir que entrou no prédio errado, para variar. Existe até mesmo uma outra prefeitura, a nova atrás da velha. E que, por sua vez, tem na outra prefeitura, à frente, uma praça chamada, não Porto Alegre, mas Montevidéu. Meu Deus. Na prefeitura certa, talvez lhe digam, pare de se queixar, vai se queixar é para o bispo. Para isso, você terá que subir a Rua da Ladeira até a Praça da Matriz, onde fica a catedral. Desista! Você não encontrará nem a Rua da Ladeira, que hoje se chama General Câmara, e a Praça da Matriz, na verdade, é a Praça Marechal Deodoro, embora poucos porto-alegrenses saibam disso. A única vantagem de toda essa confusão é que você precisará de muito tempo para ir decifrando Porto Alegre. Ao contrário do que acontece em cidades previsíveis e sem graça, como Paris, Roma, etc. Onde tudo tem o mesmo nome e isso há séculos. O chamado Largo dos Medeiros é outro mal-entendido municipal. O largo tem esse nome, assim, meio extraoficial, em homenagem ao café que tinha ali e que também não tem mais. Não tem mais. Não se chama Café de Medeiros e também os donos nem se chamavam Medeiros, para piorar essa confusão. O nome do café era Confeitaria Central. Para ver um dos orgulhos do porto-alegrense, o pôr do sol, embora ele não aconteça exatamente dentro dos limites do município, você deve ir ao Morro Santa Teresa, de onde terá também uma bela vista da cidade. É só pegar um táxi e dizer ao motorista que quer ir no Morro da Televisão. Outro bom lugar para se olhar a cidade e o seu belo pôr do sol é o Morro do Turista. Para chegar lá, no entanto, você precisa pedir para ser levado ao Morro da Polícia. É o mesmo morro. Aos domingos pela manhã, uma parte da população de Porto Alegre vai ao Brick da Redenção. Você procurará inutilmente pelo Parque da Redenção. Encontrará, isto sim, o Parque Farroupilha.
assim chamado em homenagem à Revolução do mesmo nome, que para os gaúchos que fizeram lá em 1835 contra o Império, era lá a proclamação da República Rio-Grandense. Embora todo mundo hoje comemore a insurreição, Porto Alegre manteve-se fiel ao governo central e por isso mereceu o título de leal e valorosa cidade, conferido pelo imperador Dom Pedro II e que está até mesmo no seu brasão. Quer dizer, outro mal-entendido. Ótimo, Simão. Tá se revelando, né, Ângela? Eu acho que vai ter que contratar para tua próximo espetáculo. Sem som. Bondade, amigo. Opa. Não estamos te ouvindo, Ângela. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, eu estou encantada, porque eu não estou conseguindo, por exemplo, eu fico absorta na leitura, na interpretação, nesta apresentação do Schumann, e me esqueço que eu tenho que ler um texto, e eu estou só lendo, eu estou achando isso o fim da picada, porque eu deveria ter preparado uma grande interpretação também. E agora eu estou aqui assim, agora eu vou ler, eu quero exagerar tanto que nem sei. Tomara que dê certo, sabe? Não, eu vou ler corretamente e agora, né, eu vou falar do Moacir Scliar, então eu acho que também vai ser muito legal, né? Porque Porto Alegre é o cenário nuclear de inúmeros contos, novelas, romances do Moacir Scliar. A cidade com seus bairros característicos e seus mistérios sempre o arrebataram e sempre tiveram um peso identificador na psicologia dos personagens que ele criou. O Exército de um Homem Só, A Guerra do Bonfim, Os Deuses de Raquel e tantas outras obras fizeram um universo, fixaram, né, um universo ao mesmo tempo particular e universal, e que certamente permanecerá na consciência de todos os leitores brasileiros. Nesta breve crônica, o Scliar registra algumas das belezas, talvez nem sempre visíveis, da nossa capital. E se chama A Beleza Misteriosa de Porto Alegre. Esta não é uma cidade que se desvenda de súbito ao visitante, que se revela numa pujante beleza natural como Rio ou Salvador. Porto Alegre a gente tem que descobrir aos poucos. Uma metrópole, sim, mas uma metrópole provinciana, tímida. Começa-se pelo centro, pela Rua da Praia, naturalmente. Depois caminha-se pela Praça da Alfândega e os estranhos e fascinantes prédios que a guarnecem. O Art Nouveau porto-alegrense foi obra de construtores alemães e resultou de um insólito sincretismo, uma combinação de elementos europeus e brasileiros. Aliás, essa combinação pode ser vista em outros lugares. Na biblioteca pública há esfinges e arabescos, símbolos positivistas e ferro trabalhado. No Parque Farroupilha, inaugurado em 1935 para comemorar o centenário da Guerra dos Farrapos, há um templo japonês em miniatura, um pseudo-vulcão e um mini-zoo. Essa mistura chega às raízes do kitsch, né? Mas fala muito de Porto Alegre, como falam seus bairros, o Alto do Bronze com seus casarões antigos, Moinhos de Vento com suas residências aristocráticas, Petrópolis, o bairro da classe média, e o Bonfim, onde nasci e me criei, e que era, em minha infância, uma aldeia judaica da Europa Oriental perdida, uma espécie de Chinatown, perdida no meio da cidade. As ruas cheias de gente, os vendedores ambulantes apregoando suas mercadorias, as gordas matronas falando mal da vida alheia e correndo atrás dos seus magros rebentos com um prato de comida. E grande parte dos mistérios de Porto Alegre está no seu imaginário, nas histórias que fizeram o encanto da minha meninice, embora muitas delas façam parte desse inconsciente coletivo que parece ser comum a muitas cidades, né? Assim, por exemplo, a lenda do cabaré das normalistas. Diziam que as comportadas moças, saindo da escola onde estudavam, não iam para casa, mas seguiam para um misterioso cabaré, onde mudavam de roupa e muito maquiadas, entregavam-se por inteiro à sua lascívia. O endereço desse excitante estabelecimento era um segredo ao alcance apenas de alguns poucos eleitos.
Falava-se de um ou dois choferes de praça que, por muito dinheiro, conduziriam até lá os seus passageiros. Confesso que nem tentei, mesmo porque bordéis não faltavam na cidade. Num estado povoado, ao menos no início de sua história, por homens que conquistaram a terra aos espanhóis, e havia falta de mulheres, uma necessidade suprida pelos cabarés e pelas casas de tolerância. Descobrir os mistérios de Porto Alegre. Eis a tarefa que me propus desde a infância e que não concluí, e nem vou concluir. Diferente de Teseu e a semelhança de Walter Benjamin, gosto de me perder nos labirintos da memória e da fantasia, que em minha imaginação se confundem com as ruas de Porto Alegre. E sem pressa de chegar, eu as percorro quase que diariamente. Guia-me não o fio de Ariadne que socorreu o herói grego, mas o fio da emoção, que nunca se desfaz. Muito bonito isso, né, gente? E, enfim, e ainda tenho mais um presente, que eu poderia dizer, nesse dia para Porto Alegre, que é um texto do Sérgio Jockmann, que o Sérgio incluiu e que mostra um outro lado da nossa cidade, né? Para que não fiquemos só com a louvação dos infinitos encantos da cidade, eu tenho essa crônica do Sérgio Jockmann, datada dos anos 80. Nela, Jockmann, um dos cronistas que marcou época na história do jornalismo gaúcho, mostra-se inconformado com a decomposição do belo centro histórico de Porto Alegre. O nome está aqui, Centro antes que apaguem a luz. Quando dei com o quadro, meu velho coração se iluminou. Ai, disse eu, a Praça da Alfândega. Mas que Praça da Alfândega, rosnou o dono da casa. Troca de óculos, isso é para rir. Troquei. Era mesmo. Nem sei de quem era o quadro, porque não consegui decifrar a garatuja que havia no canto inferior. O dono da casa me garantiu que era um quadro famoso. É um desses caras que todo mundo conhece, Monet, Renoir, sei lá. Comprei a reprodução porque era Paris, da Belle Époque. Meu velho coração teimou que não era. Velho, isso é Porto Alegre de 45. O dono da casa riu de maneira selvagem. Isso é Paris, ceguinho. Porto Alegre nunca foi assim. Pois eu sei que foi. Eu estava lá. O centro de Porto Alegre era Paris da Belle Époque, sem tirar nem pôr. Sim, senhores, aquilo é o centro da cidade. Banco, que eu me lembre, só havia o Banco Nacional do Comércio, lá do outro lado da praça, onde, depois de olhar embasbacada para aquela vastidão, minha avó declarou que Deus, nosso Senhor, deveria morar numa casa igual. Também não havia esse monstrengo que a Caixa Federal construiu no meio da praça. Em seu lugar havia uma rua com uns lindos sobrados perfilados, onde o professor Luança ensinava jiu-jitsu e mais tarde foi instalado o diretório do PTB, onde o Brizola descobriu o Brasil, fazendo palestras nas sextas-feiras. Sobrava a luz, fiquem sabendo. E não havia nada dessas lâmpadas cadavéricas de mercúrio que deixa todo mundo com cara de vampiro. Mas havia lindos lampiões de ferro batido, importados da Inglaterra, made in England. Sim, senhores, até o porto-alegrense mais chinfrim virava Humphrey Bogart fumando um cigarro debaixo de um poste daqueles. Mas o melhor eram os cafés. Ah, os cafés. E agora, na formação de lembrar todos eles, esqueci o nome do mais bonito. Será que não era Rialto, onde acontecia um chá das 5 com tangos para as gentis senhoritas da capital? À noite, as senhoritas gentis sumiam e as manteudas eram levadas para jantar um peixe à belle minère, que sabe-se lá por quê, era o prato preferido de todas elas. Por sinal, agora me dou conta que centro da cidade, que se preze, tem que ter no mínimo um café em cada esquina e 4 restaurantes por cada quarteirão. Mas café, pelo amor de Deus, não esses corredores onde todo mundo toma cafezinho como se estivesse no mictório. E sem falar na confeitaria Rocco, onde não era preciso perguntar se tinha algo, porque havia tudo que se pudesse ser comido ou bebido naquele mundinho tranquilo, meu Deus, que coisa boa. Um dia, no Imposto 3 locado, pedi Guaraná Saraiva, e ele veio, servido em taça de champanhe. Pensei em ser complacente, mas depois de dar uma volta pelo centro,
decidi ser impiedoso. Todos vocês, pobrezinhos, jamais saberão o que era uma confeitaria alemã. Babo só de me lembrar da Jean, ali na Marechal Floriano, onde se dava o golpe de misericórdia na virgindade renitente da namoradinha, pondo uma fatia de bolo na sua frente. Ou então, nas tardes de inverno, pedindo um chocolate à espanhola acompanhado de bolinhos de creme. No dia em que começaram a pedir torrada americana, senti que a Jean estava com os dias contados. Não levou nem 6 meses para começarem a tirar as cerejas da cobertura das tortas. Foram os americanos, esses glutões sem paladar que acabaram com o centro das cidades. Downtown, diziam eles. E isso já define o que eles pensam sobre o centro. Fizeram essa indignidade no mundo todo, mas foi Porto Alegre que se ressentiu mais, porque ela estava ali, tomando um jeitinho de cidade de respeito. Claro, havia voluntários da pátria para os rapazes que quisessem desafiar a morte. Mesmo no centro, havia o Marabá, meio puxado para bagunça, e o Maipu, que sempre teve a melhor típica da cidade. Eram casas de muito respeito, e nunca se viu ninguém passar a mão em nada abaixo da cintura. Por sinal, nunca se viu um só espectador de striptease num desses estabelecimentos. Um só espetáculo. O respeito só se foi quando 2 desavergonhados abriram ali na Siqueira Campos um horror de boate chamado Buraco Quente. Foi o fim da sutileza e o início dos bancos. Mas, naqueles tempos amáveis, quando o dia se anunciava no alto da Santa Casa, o centro se dividia. Os que iam dormir preparavam o sono com uma canja no Treviso, onde os casais noturnos se separavam gentilmente. E os que estavam acordando iam em busca de um café com leite no Mateus. O pão do Mateus. Todos eles pareciam ter sido multiplicados pelo Filho de Deus naquela madrugada. Brancos, quentes, perfumados. A manteiga se enlanguecia dentro deles e o queijo se derretia de puro prazer. Meu Deus! Mas por onde andava eu? Assim. Era subir a Uruguai, que ainda não tinha sido rebaixada a calçadão, e você estava na Cinelândia. Sim, senhores, Cinelândia. Foi a televisão que acabou com o centro. Que podia ela, com uma telinha daquele tamanho, fazer contra os selões do Cacique, do Imperial, do Vitória. Mirrada, distorcida e cheia de fantasmas que nem coloridas eram, não tinham condições sequer de enfrentar o Ópera ou o Rex. Corroída de ciúmes por todas aquelas estreias espetaculares, a televisão começou a destilar veneno no ouvido dos prefeitos, coisas do tipo: o centro só congestiona, fechem a Borges, façam um calçadão, subam os aluguéis. Todo mundo riu, achando que era muita pretensão da exibida. A canalha se encheu de cores e virou a cabeça de toda a cidade. Para ela, o mundo é apenas um shopping center. Mas acabou ganhando a guerra. Hoje, apenas trato de manter os olhos abertos. Vejo no que transformaram o centro. As calçadas estão cheias de buracos. Os bicos de luz são cada vez mais raros. As pessoas feias são cada vez mais numerosas. E nem os jacarandás na primavera conseguem abafar o cheiro de urina que escorre de todas as paredes. Todas as noites, a balsa das drogas funciona na rua da praia. Às 8 da noite, já se torna alta madrugada. Nos últimos cinemas, apenas nós e os ratos assistimos às últimas sessões. As baratas ficaram conosco por um tempo, mas depois preferiram ver televisão junto com a família. Somos os últimos. Às 7 da noite já corremos para casa e nos trancamos em nossos apartamentos. Nas ruas restam apenas os gatos, rápidos e furtivos em busca de telhados impossíveis. Às 8, as janelas amarelas se tornam azuis. Nos raros cinemas, os extraviados, os doidos, os pervertidos manipulam os seus desatinos. Os ônibus rangem os freios e há sempre um alarme soando. Então os morcegos ocupam a cidade e deixam, por onde passam, um rastro de gritos agudos e triunfantes. Mas às vezes, nas manhãs claras de inverno, um falcão peregrino pousa na beira do edifício, examina a cidade com seus olhos agudos e implacáveis e me pergunta em inglês: que cidade é essa? Não minto, que não sei inglês, para não ter que responder aquilo que um dia Porto Alegre foi.
texto, né? O texto do Sérgio Jockmann tem um texto que merece ser relembrado, né? É um texto duro, mas é porque aconteceu um pouco no centro, ainda que acho que nos últimos tempos talvez tenha melhorado um pouco, eu não tenho uma opinião muito sólida. Vamos chegar na nossa última rodada. Eu estou aqui humilhado por por essas récitas, né? Por esses recitadores. Eu escolhi para fechar a minha parte o Sérgio Faraco, que é um grande amigo e querido e um excepcional contista, né? Ele tem um tango que foi reunido nessa antologia de contos dele, chamada Dançar Tango em Porto Alegre, que é esse o conto, Dançar Tango em Porto Alegre. É um conto muito bonito, porque é um cara que está aí amargurado, né, sem perspectivas, fazendo uma viagem de trem, ele é de Porto Alegre, de Uruguaiana para Porto Alegre, e encontra uma mulher que também está desarticulada na vida, o seu marido está morrendo, né? E os dois começam uma conversação, né? Começam, enfim, a se aproximar, e há uma adesão entre ambos, uma forte adesão emocional entre ambos, mas ambos percebem um no outro a dor do outro, um pouco da amargura do outro, de sorte que um momento que o trem para bruscamente, ocorre um acidente, alguém for atropelado nos trilhos, estavam longe nesse momento, pensa que é o outro. E o final do conto, no entanto, eles se reencontram. É um final lindo. Eu vou ler esse final. Depois de que o personagem narrador fala com o como se chama não é motorneiro, como é que é o ferroviário que dirige o trem, vocês sabem, não? Sabem o nome? É o condutor? O condutor do trem. Diz para ele, não, foi um animal que nós matamos. Obrigado, disse ele, esse homem amargurado. Voltei-me subitamente, exausto e com alguma vontade de chorar. Jane, a mulher, estava na porta do vagão com o pé no estribo. Ao ver-me, tentou pular para o chão e perdeu o equilíbrio. Eu a segurei e a apertei contra mim. Meu Deus, ela disse, eu pensei que era ele, né, que havia talvez se jogado. Eu também, eu disse. Subimos. Escuta, tornou ela ofegante. Como é teu nome? Incrível, ainda não sei o teu nome. Lá fora, o funcionário ainda insistia com os curiosos. Vamos para dentro, vamos, o trem vai sair. E o trem parado no meio do campo, o dia clareando, um frio cortante, e nós avançávamos lentamente pelos corredores apinhados em busca do carro-leito. Jane me tomara a mão e me puxava. Vendo-a assim, desenvolta, senti que algo vicejava forte em mim. Uma nova energia, uma vontade de viver, de conviver, compartilhar. E tinha certeza, uma certeza doce, cálida e total, de que agora ela pensava como eu, de que valia a pena tentar ainda uma vez, que valia a pena dançar um tango em Porto Alegre. Que importava se era ou não era amor? Sempre, mas sempre mesmo, seria uma vitória. É um final lindo, né? Um final no sentido de uma abertura, de uma energia para o mundo, né? O final desse conto. Suma, tua última rodada, surpreendentemente maravilhosa hoje, mas nem eu sabia, né? Mas você está ótimo. Suman, eu estou encantada, foi um prazer participar, te conhecer. Quando eu dirigi um espetáculo, eu vou querer que tu trabalhe como ator, que eu achei sensacional. Uma honra, uma alegria, Ângela, e mais ainda estar entre dois dos Gonzagas que sempre foram referenciais para mim, toda a família por quem eu tenho muito carinho, e memórias muito afetivas também, não só com o prof, com o Pedro, com o professor Regis também, né? Mas nessas ruas de Porto Alegre que a gente está desenhando, lá na minha formação, quando eu aprendia com essa voz poderosa, possante do prof, sobre os ratos de Dionélio Machado, os poemas de Mário Quintana. Então, para terminar aqui, a exemplo das pessoas, né? A gente traz essas cidades que têm lá seus aspectos bizarros e até, por vezes,
inexplicáveis, mas que se integram de alguma forma a seu folclore. Porto Alegre tem muitos mistérios. A gente viu isso agora na crônica do Luiz Fernando Veríssimo, ou até mesmo no texto do Sclier. Mas a Cíntia Moscovitch descobriu mais uma dessas coisas que tem um quê de sentido mais obscuro. Porto Alegre é uma cidade estranha. Aliás, muito estranha. Deve ser a única cidade do mundo que tem uma ponte com árvores plantadas. Não sei se dá para entender o que eu estou contando. Todo mundo sabe que uma ponte é aquilo que liga um lugar ao outro. E que passa por cima de uma água, de um precipício, enfim, e que, portanto, tem um vão no vazio. Árvore, todo mundo também sabe o que é, ora. É uma coisa que fica sempre na terra, que tem raízes. Debaixo das árvores, só o que tem é terra. Pois é. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre não é bem assim. Quem vem pela Avenida Ipiranga, grande Avenida Ipiranga, que cruza a capital, que é uma das principais ruas da cidade, e acompanha o curso do arroio, o dilúvio, vê logo esse fenômeno. Existem várias pontes que atravessam essa avenida, e numa delas tem palmeiras plantadas. Palmeiras da Califórnia. Palmeiras da Califórnia, na ponte que atravessa a Ipiranga e que liga a Avenida João Pessoa à Avenida da Zenha. Cada ano que passa, as palmeiras estão mais altas. Faz uns 60 anos. Mais ou menos uns 60 anos que estão lá. Deve ter mais ou menos aí uns 20 metros de altura. Como se não tivessem raízes. Como se a ponte fosse um jardim suspenso. Debaixo delas, o arroio dilúvio, entupido de porcarias que corre em direção ao Guaíba, que agora dizem, não é rio, é lago. Porto Alegre é uma cidade estranha. E acho que eu só podia ter nascido aqui. E completando, então, a Cíntia, a gente traz esse imaginário da cidade, que muitas vezes é atravessada por uma trama mais estremecedora, né? Como um dos crimes mais conhecidos da capital, o famoso, o folclórico, o mitológico crime da Rua do Arvoredo. Décio Freitas trouxe esse fato à tona lá em 1948, em uma matéria para o Diário de Notícias. Depois isso voltou ao assunto num texto histórico, revestido por um véu de melodrama gótico. O maior crime da Terra. Frase atribuída a Darwin, ao ser supostamente informado dos assassinatos em série na pequena Porto Alegre do século XX. Ampliados pela imaginação popular, os aterrorizantes episódios viraram tema de filme, de peça, de discussões em botecos, lendas urbanas. Em Cães da Província, do Luiz Antônio de Assis Brasil, desvelou-se a vida real do excêntrico dramaturgo Corpo Santo e suas andanças por Porto Alegre. Mas também colocou-se ali o hipotético serial killer e sua companheira como personagens do relato. O narrador do romance, que vive naquela Porto Alegre turva do século XIX, abre o texto como uma espécie de crônica dos costumes da cidade, em uma linguagem que tem sabor de passado. Vamos a isso. Como um rio subterrâneo que ninguém vê. Mas pressente o mergulhar das águas lodosas, subjazem os desgramentos e as bebedeiras, assaltos noturnos, degolas, a face misteriosa da morte rondando as pessoas de bem. E isso mistura-se a elas como um castigo de Deus. Não há família imune ou que possa alçar os queixos sem remorsos. Donas que matam filhos recém-nascidos, homens que se vestem de mulheres, gestos afetados e sapatinhos de seda negra, tesoureiros que baralham suas pecúnias como as pertencentes ao erário, notas de conhecimento falsificadas sem um menor pudor, senhores que se embrenham na rua dos pecados mortais e que ali, às ocultas da noite, despejam as energias insaciadas. Além dos negros que apanham até extirparem. Protege-se
com a autoridade policial, a decência e o bom nome das pessoas de bem. A autoridade acua os outros de tal e qual delito que ri-se muito quando se pode encontrar motivo de ver o delegado esfalfando-se à busca de um criminoso comum e que ele, de resto, faz com muita propriedade. Faz botando a grossa mão da justiça no ombro do suspeito, é claro. Os pequenos crimes, os domésticos e intramuros, isso não é coisa que interessa à autoridade, não. A não ser quando a mazela torna-se do conhecimento de todos, o que se pode ser encarado como uma afronta à civilização bem constituída. Peca-se. Mas ali, se o pecado vem à tona, é mistério escondê-lo, dourá-lo, cobri-lo com ricos panos, desculpas em que os outros fingem que acreditam, e o pecador, sabendo que os outros estão fingindo, uma fingideira real. Vou ligar Tá aqui. sem som, César. Tá, agora sim, tá bem. Vamos lá, Ângela, para fechar aqui. Depois vamos fazer a despedida. Eu não tenho mais pessoal. nada aqui comigo. Eu não E o Mário tenho. Quintana, não recebeste? Não veio. Puxa vida, eu ia ter o Mário Quintana, né? Aquele É. poema Mais bonito, maravilhoso. não veio, E não eu tive veio. o poema também do. Foi alguma comunicação, essas distâncias, né? Tinha um poema que eu vou deixar registrado aqui, outra hora eu vou ter que ler um poema que virou canção, do Ronald Augusto, vencedor do Prêmio Minuano do IEL de 2019, é um poema sobre uma noite de chuva em Porto Alegre, que estava muito adequada. Eu vou ter que pegar, nós vamos ter que ler, eu vou ter que ler, eu sou o pior leitor aqui dos três. Faça isso, a gente vai gostar. Sérgio, eu vou ler aqui. Maninho, para fechar. Maninho, presta atenção, gente. Ele esse é um poema sobre a cidade, né? Sobre uma cidade meio transparente, né? A cidade como uma continuidade, a cidade como um segundo corpo nosso, né? Que o poeta se integra à cidade, né? É o poema, eu acho, disparadamente, talvez é o texto, em termos de beleza, concisão, um grande texto sobre Porto Alegre, né? Então, eu vou ler para vocês o mapa. Desculpa, eu estou com um livro aqui, vou ler no livro. Olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse um corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. E quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade de meu andar, deste já tão longo andar. E talvez de meu repouso. Então, é um poema lindo. É o mais bonito, é o mais lindo. É um poema espetacular. Peço desculpas aqui, ó, eu acho que ao Ronald Augusto, mas eu vou, amanhã, talvez de manhã, eu vou ler o poema dele, porque amanhã de manhã, às 10h30, temos um encontro com um dos grandes historiadores da cidade, o professor Charles Monteiro, da PUC, que tem um lindo livro aí, uma breve história de Porto Alegre, que é um prazer a gente ler. E ele amanhã estará falando de aspectos decisivos, alguns dos momentos decisivos da nossa formação como cidade. Será amanhã, às 10h30. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, naturalmente, essa colaboração espontânea, de última hora, jogados as feras, né? Não, os nossos espectadores não são feras, mas jogado numa circunstância difícil. A Ângela, eu sei, ela é diretora de teatro, ela diz um texto como poucos, e
o Suma foi mesmo para mim. Eu sabia que ele era um professor, mas foi uma surpresa. Arrasou hoje com suas ótimas interpretações. Eu vou ter que usá-lo mais. Eu vou ter que abusar, né? Usar e abusar. Contrata, É, Sérgio. quando a gente fizer um festival de inverno e tiver um texto argentino para alguém ler um texto do Claro. Cortázar, né? Certamente vamos ter que chamar. O Suma está anexado agora, já se anexou. Então, deixo para vocês aí as despedidas. Se querem dizer alguma coisa ainda. Eu tenho que agradecer por ter conhecido essa linda interpretação aqui. Pela live, gente, é um prazer. Porto Alegre é uma cidade que a gente ama e que a gente deve homenagear, sem dúvida, sempre que puder. Eu amo Porto Alegre, a gente não é porto-alegrense, como o Sérgio disse, mas todos nós somos, né? Porto Alegre Claro. ofereceu uma vida. Muito obrigada. Prazer. Até. Suma. Eu queria mais também agradecer a oportunidade sempre, prof. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para o prof, que é: eu sou Sérgio Futebol Clube. Então, em todas, conte comigo. Em nome de Porto Alegre aí também, como um cara que é apaixonado por essa cidade, né? Tu és natural daqui? Tu és natural daqui? Né? Mas Porto Alegre não sai da gente, né? Não consigo ir para Porto Alegre, para longe. A cidade que nos escolhe, né? Ela que nos batiza. Então, agradecer a todos que estiveram conosco a essa oportunidade e muito obrigado por tudo. Boa noite. Bom, boa noite, então. Obrigado a todos. Até amanhã às 10h30. Tchau. Tchau.